Imagine por um instante o poder silencioso de uma mente que não é arrastada por cada provocação, cada ofensa, cada vibração do mundo externo. Imagine atravessar o caos das palavras, das críticas, das injustiças e manter-se como uma rocha imóvel, imune às tempestades emocionais que derrubam multidões. Este é o método que poucos ousam tocar, o de interromper o ciclo automático de reações, dissolver os fios invisíveis que puxam nossas emoções e conquistar o raro domínio sobre si mesmo. Hoje, você não apenas ouvirá, mas sentirá a possibilidade de escapar da prisão das respostas automáticas e descobrir a verdadeira liberdade interior que Friedrich Nietzsche vislumbrou em sua filosofia de autossuperação. Quantas vezes você já se percebeu reagindo sem sequer escolher? Alguém fala algo e você já explode. Uma situação inesperada surge e você já se sente esmagado. É como se não houvesse intervalo entre o estímulo e a resposta, como se o mundo tivesse domínio total sobre o que você sente. Nietzsche diria que aí está o niilismo cotidiano, viver como uma marionete das circunstâncias, sem vontade de poder, sem consciência do próprio destino. Mas e se houvesse um espaço, um intervalo secreto entre o que acontece e o que você decide sentir? E se o verdadeiro poder humano estivesse escondido exatamente nessa fenda sutil onde nasce a liberdade? Nietzsche falava sobre o além do homem não como uma criatura distante, mas como aquele que não se curva diante das pressões da massa, aquele que não reage como todos reagem. O além do homem é aquele que não se permite ser escravo de sua própria raiva, de sua própria tristeza, de seus próprios padrões inconscientes. Ele percebe o impulso, observa o fogo da emoção querendo explodir, mas, em vez de ser devorado por ele, usa esse mesmo fogo para alimentar sua força interior. Pergunte a si mesmo: quantas das suas reações hoje pertencem realmente a você? E quantas são heranças de condicionamentos coletivos, repetindo ecos da psique humana sem que você perceba? E aqui surge a primeira revelação. Reagir é perder energia, é derramar a força vital em pequenas batalhas inúteis. Cada vez que você responde automaticamente a uma provocação, você entrega seu poder interior a algo externo. Nietzsche dizia: quem luta com monstros deve acautelar-se para não se tornar um monstro. Quando você reage cegamente, transforma-se no reflexo daquilo que combate. Mas, quando aprende a não reagir, você cria um campo energético onde sua consciência reina absoluta. Imagine agora, alguém te ofende e, em vez de sentir a necessidade de contra-atacar, você simplesmente percebe, respira e permanece intocado. Nesse momento, você não é apenas humano. Você se aproxima do arquétipo do super-homem. Mas como acessar esse estado? Primeiro, reconhecendo que sua mente funciona como um campo condicionado. Desde criança você aprendeu a responder de certas formas. Um olhar te humilha, uma palavra te irrita, um gesto te ameaça. Mas o que Nietzsche sugere de forma oculta é que a vida se torna uma obra de arte quando você aprende a colocar espaço entre a flecha que chega e a ferida que ela tenta abrir. Imagine sua mente como um templo. Cada vez que algo acontece, você tem a escolha: abrir as portas e deixar entrar o invasor ou permanecer no silêncio do altar interno. Qual é a escolha que você tem feito? O segredo está em transformar emoção em contemplação. Quando a raiva surgir, observe-a como se fosse uma tempestade no horizonte. Ela vem, ela se forma, mas você não precisa se lançar no meio dela. Quando a tristeza vier, deixe-a passar como um rio que corre, sem tentar represar nem afogar-se nele. Essa observação é a semente da vontade de poder, não o poder sobre os outros, mas sobre si mesmo. Nietzsche jamais falou de controle frio e rígido, mas de transmutação, pegar o chumbo da reação automática e forjar o ouro da consciência desperta. A questão é: você tem coragem de ser alquimista de si mesmo? Pense nas vezes em que você reagiu
e depois se arrependeu. Quantas guerras desnecessárias nasceram de uma palavra maldita, de um olhar mal interpretado? O destino poderia ter sido diferente se naquele instante houvesse um segundo de silêncio, um segundo de consciência. Esse segundo é a chave. Ele é o que separa os que são arrastados pelo fluxo inconsciente da vida dos que se tornam mestres de sua energia. Nietzsche chamava esse espaço de eterno retorno. Tudo se repete, mas quando você se torna consciente, você pode escolher repetir de forma diferente. Agora feche os olhos por um momento e imagine. Alguém grita com você. Normalmente seu corpo dispara, o coração acelera, a raiva sobe. Mas dessa vez, você apenas observa. Você vê o outro ser dominado por suas próprias correntes invisíveis, mas você permanece livre. Não é indiferença, é poder. Não é apatia, é transcendência. É neste estado que você percebe que controlar suas emoções não é reprimir, mas escolher o destino que cada emoção terá. Você se torna escultor de si mesmo. Nietzsche disse: torna-te quem tu és. Isso significa parar de reagir como todos reagem, parar de ser apenas repetição e, finalmente, tornar-se singular. Aquele que para de reagir não é frágil, é invulnerável. Ele não foge da emoção. Ele a acolhe, mas não a deixa decidir por ele. O verdadeiro controle não está em negar o que sente, mas em transformar o que sente em combustível para sua ascensão. Pergunte a si mesmo: você quer continuar sendo um joguete do acaso ou está pronto para dominar o abismo que há dentro de você? Esse método começa com um simples gesto. Quando algo tocar sua emoção, não responda imediatamente. Respire, sinta, observe. Diga internamente: eu escolho o que nasce de mim. Esse ato, pequeno à primeira vista, é a revolução silenciosa que quebra séculos de condicionamentos coletivos. É nesse instante que Nietzsche te sussurra em sua mente. Aquele que tem um porquê suporta qualquer como. Seu porquê é sua liberdade. Agora permita-se imaginar como seria sua vida se você não fosse mais refém das provocações externas. Como seria caminhar pelo mundo sem perder energia em cada conflito, em cada ruído, em cada palavra mal colocada? O que mudaria em seus relacionamentos, em suas escolhas, em sua paz interior? Esse futuro não é uma fantasia distante. É um caminho que se abre sempre que você decide parar de reagir e começar a escolher. E se, neste exato momento, você estivesse diante de uma encruzilhada invisível? De um lado, a vida como sempre foi, respostas automáticas, perda de energia, sofrimento repetido. Do outro lado, a chance rara de atravessar o portal para uma existência em que você é soberano de si mesmo. Qual lado você ousaria escolher agora? Talvez você sinta a dúvida: e se eu não conseguir? E se eu for fraco demais? Nietzsche responderia: a fraqueza é apenas o início. O super-homem não nasce pronto. Ele se forja no fogo das próprias batalhas internas. Cada vez que você escolhe não reagir, você se fortalece. Cada vez que respira em vez de explodir, você amplia sua vontade de poder. E cada pequeno ato de consciência é uma vitória cósmica contra o abismo. Então lembre-se, o método não é um truque rápido, é um caminho, e cada passo dado neste caminho é uma afirmação de sua liberdade. Quando você para de reagir, você já não é parte da massa que repete, você se torna criador do seu próprio destino. Nietzsche, com sua filosofia profunda e sombria, não queria apenas que você pensasse, mas que você vivesse como se fosse uma obra-prima em construção. E eu te pergunto agora, será que você está pronto para se libertar do impulso automático e caminhar como aquele que finalmente descobriu que o verdadeiro poder não está no mundo, mas no espaço secreto entre o que acontece e o que você decide ser? Quando Nietzsche falava do abismo, não se referia apenas ao vazio cósmico ou à morte de Deus, mas também ao abismo interior. Esse espaço escuro dentro de cada ser humano, onde as reações inconscientes nascem,
e se multiplicam como serpentes. O método de parar de reagir é, na verdade, a arte de encarar esse abismo sem fugir, pois quem foge do próprio interior se torna escravo dele. E quem o encara descobre que, por trás das sombras, existe uma fonte de energia inesgotável. O segredo não é calar o abismo, mas atravessá-lo, deixar que ele o olhe nos olhos sem que você se dissolva em desespero. É aqui que se revela a diferença entre um homem comum e alguém que começa a forjar-se como além do homem. Enquanto o comum busca distração para não encarar suas reações, o visionário mergulha nelas, até que não tenham mais poder sobre ele. Observe sua própria vida. Cada vez que alguém te provoca e você responde de imediato, na verdade não é você quem responde, mas todo um passado de condicionamentos que fala em seu lugar. É como se 1000 vozes antigas ecoassem dentro de você, repetindo padrões herdados da psique humana. Você não está vivendo o presente, está apenas sendo marionete de memórias. Mas quando você suspende a resposta, quando cria silêncio, o que surge não é o passado, mas o instante vivo do agora. Nesse espaço, nasce uma clareza que não depende da opinião dos outros, da moralidade imposta, nem das estruturas frágeis da sociedade. É aqui que a filosofia existencial se torna prática. Não reagir é a maneira mais radical de existir por si mesmo. Nietzsche disse: viver é sofrer, sobreviver é encontrar algum sentido nesse sofrimento. E não reagir não significa fugir do sofrimento, mas aprender a dar a ele uma forma, transformá-lo em força criadora. Quando alguém te fere, você tem 2 escolhas: ser moldado pela dor e reagir cegamente, ou moldar a dor em algo que te fortalece. Reagir é ceder ao impacto, criar ressentimento, alimentar correntes invisíveis. Escolher o silêncio ativo é absorver o impacto como um artista que usa até as cores mais escuras para compor sua obra. Quantos de nós não transformamos mágoas em prisões internas, mas aquele que controla sua resposta transforma a mágoa em pedra fundadora de sua própria catedral interior. O ato de não reagir é profundamente paradoxal, porque parece fraqueza, mas é a maior expressão de poder interior. Quem reage é previsível, é manipulável, é fácil de dominar. Mas quem permanece em silêncio, quem não entrega sua energia à provocação, desarma o mundo. Esse poder é tão raro que assusta. Poucos compreendem que o silêncio consciente é mais poderoso que 1000 gritos. Imagine alguém tentando te atacar verbalmente, esperando sua resposta. Mas você não responde. Você apenas olha, como se fosse um espelho em que o outro se confronta com sua própria sombra. Essa é a verdadeira vitória, não sobre o outro, mas sobre a necessidade de provar algo. Nietzsche veria nisso a manifestação da vontade de poder em seu estado mais puro. Mas aqui surge uma questão delicada. Como diferenciar não reagir de reprimir? Reprimir é empurrar a emoção para o porão da mente, onde ela fermenta e apodrece. Não reagir, no entanto, é transformar a emoção em consciência. É olhar para a raiva e dizer: eu vejo você, eu não serei seu servo. É sentir a tristeza e dizer: você pode passar por mim, mas não será meu destino. É acolher o medo como visitante, sem permitir que ele assuma a casa. Esse movimento interno exige coragem, porque nos acostumamos a nos identificar com cada emoção que surge. Mas quando você se separa delas, você descobre algo maior. Você é o espaço que contém as emoções, não o turbilhão em si. Nietzsche tinha aversão à moralidade que nos aprisiona em papéis automáticos. Reagir é obedecer cegamente a esse teatro social, é corresponder ao script que o outro já espera de você. Mas o Criador, o Espírito livre, rompe esse script e surpreende até a si mesmo. Imagine que alguém o insulte esperando seu contra-ataque, mas você não responde, você sorri ou apenas caminha em silêncio. Esse gesto desconstrói toda a expectativa, cria um vazio que ninguém pode controlar. Nesse vazio,
você não é mais prisioneiro da moral, mas autor de sua própria cena. É assim que a filosofia profunda se torna ato cotidiano. Ao não reagir, você cria novos valores, novas possibilidades de ser. Há quem diga, mas se eu não reagir, serei humilhado. Aqui está o equívoco. A verdadeira humilhação é ser escravo das próprias emoções. O que parece fraqueza é, na verdade, uma fortaleza invisível. Os guerreiros mais temidos não são os que gritam em batalha, mas os que olham em silêncio, impenetráveis. Controlar suas reações é como erguer muralhas internas. Ninguém entra, ninguém rouba sua energia, ninguém determina seu estado. Quando você reage, você se entrega. Quando você permanece, você reina. Nietzsche via esse estado como a vitória do espírito livre sobre a tirania da vida comum. A vida cotidiana é um campo de testes constante. O trânsito, a fila, o colega de trabalho, a família, tudo parece convidar você a reagir. Cada pequena situação é um desafio filosófico. Você vai repetir o ciclo ou vai escolher a consciência. Imagine que cada provocação é um exercício secreto. Cada vez que você não reage, você treina seu poder interior. É como afiar uma lâmina invisível que corta os fios do inconsciente. Com o tempo, esse treino cria uma aura de presença. As pessoas percebem que você não é comum, que há algo em você que não pode ser abalado. Essa aura é a manifestação prática da filosofia de Nietzsche. O nascimento de um ser humano que não depende de circunstâncias para existir plenamente. O não reagir cria espaço para um fenômeno raro, a verdadeira escuta. Quando você não responde de imediato, você ouve não apenas as palavras, mas a energia por trás delas. Você percebe que muitas vezes a agressão do outro não é sobre você, mas sobre as dores que ele carrega. Nesse instante, você deixa de ser combatente e se torna observador. Não se trata de ser passivo, mas de enxergar além da superfície. Nietzsche dizia que a profundidade é o oposto da pressa. Quem reage, vive na superfície. Quem silencia, mergulha nas camadas mais fundas da existência. A pergunta é, você quer ser espuma ou oceano? E se você começasse a perceber cada emoção como um mensageiro, a raiva vem não para que você exploda, mas para revelar onde há algo não resolvido em você. A tristeza aparece não para afogar, mas para mostrar onde você ainda está apegado. O medo não surge para te paralisar, mas para indicar a fronteira que você precisa atravessar. Se em vez de reagir, você escutasse a mensagem oculta de cada emoção, sua vida se tornaria um livro de sabedoria. Nietzsche acreditava que até mesmo o sofrimento tinha um valor oculto. Era matéria-prima para criar novos sentidos. Não reagir é, portanto, abrir a carta secreta que cada emoção traz, em vez de rasgá-la sem ler. Pense agora em como seria sua vida se você se tornasse mestre desse método. Imagine-se caminhando por uma rua movimentada, buzinas, discussões, pressões, mas dentro de você há um templo de silêncio. Você ouve, vê, sente, mas não se abala. Sua energia não é dispersa, ela é acumulada, como fogo contido em um braseiro. Esse fogo não explode, mas ilumina, aquece, fortalece. Com o tempo você percebe que as situações que antes te arrastavam já não têm força. Você deixou de ser massa de reação e se tornou centro de gravidade. Nietzsche chamaria isso de autossuperação. O momento em que você não é mais vítima das forças externas, mas criador de sua própria órbita. No fundo, o que se revela aqui é a diferença entre viver reagindo e viver escolhendo. Reagir é estar sempre atrasado, sempre um passo atrás do mundo. Escolher é estar um passo à frente, guiando seu próprio destino. Aquele que aprende a não reagir já não depende do acaso para sentir paz. Ele constrói paz, como quem ergue uma catedral interior. Essa catedral não pode ser derrubada por críticas, por rejeições, por circunstâncias. É sólida porque foi construída no silêncio entre o impulso e a resposta. Nietzsche, com sua filosofia radical, não queria seguidores fracos, mas construtores de si mesmos.
E a cada instante que você escolhe não reagir, você coloca mais uma pedra nessa obra-prima que é a sua existência. O abismo interior nunca desaparece. Ele sempre estará lá, tentando engolir você em cada emoção descontrolada. Mas quando você aprende a não reagir, você descobre que o abismo não é um inimigo, mas um mestre. Ele te provoca, te desafia, te coloca à prova. E cada vez que você resiste à tentação da reação automática, o abismo se curva diante de você. Quando olhas longamente para um abismo, o abismo olha para ti. Dizia Nietzsche. O segredo é, quando ele olha, não fugir, não reagir, mas sustentar o olhar. Nesse encontro, nasce algo novo, uma força que não pode ser descrita, apenas vivida. E é neste ponto que se revela o verdadeiro paradoxo. Parar de reagir não é um gesto de passividade, mas o ato mais revolucionário que um ser humano pode realizar. É quebrar séculos de padrões, é interromper o ciclo do inconsciente, é afirmar que você não será mais joguete da vida. Nietzsche acreditava que apenas quem se atreve a romper com as correntes invisíveis pode criar novos valores. Cada vez que você não reage, você está dizendo ao universo: eu escolho ser criador, não vítima. E nesse simples gesto, a filosofia deixa de ser conceito e se torna carne, sangue e respiração. Agora respire profundamente e perceba, o poder de não reagir já está em você. Ele não é algo que precisa ser buscado fora, mas algo que precisa ser lembrado. Cada célula do seu corpo conhece o silêncio. Cada átomo da sua alma conhece o espaço entre o estímulo e a resposta. Você não precisa aprender, você precisa despertar. Nietzsche diria que a maior tragédia do homem é esquecer de si mesmo. E quando você escolhe não reagir, você se lembra de quem realmente é. Pergunte a si mesmo: se hoje eu decidisse ser senhor das minhas emoções, o que mudaria em minha vida? Talvez a resposta não venha agora. Talvez ela venha em um momento inesperado. Quando alguém tentar te ferir, quando a vida parecer injusta, quando a emoção gritar. Nesse instante, você se lembrará deste método e, em vez de responder, você respirará. E nesse respiro, você não apenas mudará sua resposta, mas mudará seu destino, porque é no silêncio entre o que acontece e o que você faz que se encontra a chave do seu verdadeiro poder. E agora eu te pergunto, você ousa atravessar essa porta invisível e descobrir o que existe do outro lado do silêncio? Sinta o instante em que a mente, que antes reagia sem controle, agora se revela consciente de suas próprias correntes invisíveis, percebendo que cada impulso, cada emoção e cada pensamento carregam energia própria, como se fossem fios conectados à sua vontade de poder interior. O silêncio entre a ação e a reação não é vazio, mas espaço sagrado onde nasce a liberdade. E onde a dor existencial que antes parecia difusa, agora se apresenta com forma, densidade e presença, iluminando verdades invisíveis que escapavam à percepção comum. Agora, você reconhece que o que parecia apenas psicológico sempre foi uma dança de campos de energia e consciência, e que a chave para transcender não está fora, mas dentro, no domínio consciente de si mesmo. E para selar este campo de transformação, inscreva sua presença nos comentários com a frase: meu silêncio escolhe minha força. Que cada palavra digitada ative a consciência e consolide o poder de não reagir, alinhando sua mente ao fluxo do super-homem interior e à filosofia profunda que Nietzsche nos legou. Esse gesto simples conecta você a uma rede invisível de consciência desperta, onde cada pensamento torna-se matéria de criação. Se ressoou em sua essência, permita-se aprofundar ainda mais e inscreva-se no canal Niatak, como quem adentra um espaço de conhecimento reservado, um templo da mente e da alma, onde filosofia, autoconhecimento e poder interior se entrelaçam em vibração contínua. Aqui, cada vídeo é uma ponte para acessar dimensões da consciência que poucos ousam explorar.
e cada interação é um passo na construção de sua soberania interior. Gratidão por atravessar este portal, por reconhecer a presença do seu próprio poder e por tornar visível o invisível dentro de você.